Boa noite, então, queridos irmãos, que bom tê-los aqui, que bom nos encontrarmos. Gostaria de cumprimentar também as nossas redes sociais, todos que nos acompanham à distância, mas com o coração bem pertinho, com certeza. Gostaria então de passar alguns recadinhos iniciais, né, os de sempre da nossa casa. A nossa biblioteca sempre disponível, né, com muitos volumes agradáveis para a gente estar aperfeiçoando os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita, né, com temas diversos e diversas formas também de leitura e textos para a gente se informar cada vez mais. A nossa evangelização infantil, que também acontece ao mesmo tempo da nossa palestra aqui na sala ao lado, e que acolhe crianças de 4 a 12 anos, né? Estamos também preparando, de repente, alguma novidade nesse sentido para poder estar acolhendo outras gerações? Quem sabe, né? Também gostaria de repassar a respeito do atendimento fraterno, que ele é realizado nas quintas-feiras também após a nossa palestra. E aqueles que desejarem algum esclarecimento ou também conversar sobre alguma necessidade especial que tenha de forma pessoal, temos alguns trabalhadores da casa que estão sempre disponíveis, né, para estar acolhendo à luz da doutrina espírita e auxiliando no que for possível. Também, após a nossa palestra, nós temos todas as quintas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, né, que segue há algum tempo. Temos um grupo que está bem engajado, sempre participando, e isso vai sendo dado continuidade com o tempo. Aqueles que desejarem, independente se nunca participarem, podem vir, podem participar, que serão sempre acolhidos. Também temos o Bate-Papo Espírita, que acontece na última quinta-feira do mês, né, com os temas bem diversos e questionamentos daqueles que quiserem participar. Gostaria de lembrar a respeito das doações, que são sempre bem-vindas aqui à nossa casa, de materiais de higiene e limpeza, para serem direcionados ao Lar de Idosos Coração de Maria, no projeto que nós denominamos Todo Dia é Dia. Então, esses são alguns recados paroquiais de sempre, né, da casa de sempre. E agora vamos dar sequência, então, à nossa palestra de hoje, daqui a pouquinho, após a nossa oração inicial, com o tema Depois da Queda, o que fazer?, que será proferida hoje pela nossa irmã Genesi Machado. E teremos na semana que vem, então, pela nossa irmã Margarete Bach, o tema Aflições, um convite à transformação. Acho que foram todos os recados, né? Gostaria também, então, agora, de um momento de reflexão, para que nós nos colocássemos em posição de oração. Desculpa, temos a nossa querida Maria Clara, que hoje vai ler a mensagem antes desse momento. Venha, Maria Clara, por favor. Pai, foram muitas as lições que aprendi com você, seja nas palavras amigas, nos conselhos ou nas broncas. Mas quantas coisas você me ensinou sobre o amor sem dizer uma única palavra, simplesmente estando ao meu lado e me apoiando. Quanto carinho me deu e me dá até hoje nos seus pequenos gestos. Sei que nem sempre te dei o valor que você merecia, mas sei que nem sempre prestei atenção nos seus conselhos. Mas, com o tempo, a gente amadurece. De tanta gente reclamando do pai por aí, eu não tenho absolutamente nada a reclamar de você, apenas agradecer. Você é um grande exemplo na minha vida, de determinação, superação, força e amor. Neste Dia dos Pais, não poderia deixar de expressar a admiração que sinto por você e o orgulho enorme que tenho em te chamar de pai. Te amo, meu herói e melhor amigo. Obrigada, Maria Clara, pela mensagem de hoje. É muito bom ter as crianças participando dos momentos aqui, né? Eles também vão se engajando e, quem sabe, futuramente vão dar sequência aos nossos trabalhos da casa, né? É o que nós desejamos e, com certeza, que a espiritualidade amiga também vem trabalhando para acontecer. Eu gostaria, então, de que nos colocássemos agora para a nossa oração inicial. Vamos serenar, então, o nosso coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos assistem e nos amparam. Senhor, que esteja conosco em cada momento,
que possamos nos sentir abraçados e acolhidos por todo esse amor maravilhoso que Tu tens por nós. Agradecemos imensamente a cada dedicação que temos, agradecemos a cada oportunidade, agradecemos pela possibilidade de poder evoluir com o Teu amor, com a dedicação que sentimos e que podemos saber que estamos tendo, né, de todos os trabalhadores que nos amparam também. Que os nossos corações possam se abrir para o bem, para a luz, e que cada um de nós sinta-se também acolhido para o aprendizado e dar sequência na continuidade do dia a dia, dos trabalhos, das atitudes, para melhorarmos a cada dia mais a nossa comunidade, a nossa família, todo o ambiente em que vivemos. Agradecemos, que assim seja. Vamos então dar sequência à nossa palavra. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Aos que nos assistem pelas redes sociais também. Vocês sintam-se todos acolhidos na nossa casa de oração e com certeza também de bastante aprendizado. Vamos então à reflexão para essa noite, né? A reflexão para a noite de hoje então é: depois da queda, o que fazer? Por que será que depois da queda algumas pessoas se reinventam, conseguem construir, ter uma vida nova, e tantos outros ficam presos naquilo que perderam? Como é que eu posso recomeçar depois de uma perda, depois de uma dor, sabendo que aquela pessoa que eu era não existe mais? A diferença de quem se reinventa e de quem fica preso, ou aquele que permanece caído, acreditem, não está relacionada ao tamanho da perda. E nós podemos observar isso porque existem pessoas que sofrem perdas terríveis, né? Perdem 2 filhos, 3 filhos, e mesmo assim conseguem se reinventar, sem falar em outras tantas dores. Enquanto que outras, muitas vezes, por perdas que nós consideramos muito menores, não conseguem se reerguer e partindo muitas vezes para o suicídio, que é uma situação que a gente sempre discute aqui, né? Para a gente sempre refletir sobre isso. Então, não está relacionado ao tamanho da perda, mas sim no que a pessoa vai fazer com o convite que a vida nos faz incessantemente a todos nós. E qual é esse convite? É o convite que a vida nos faz para nos renovarmos, para as mudanças, para que a gente mude, para que a gente evolua, para que a gente aprenda. Todos nós aqui provavelmente já caímos, né? Quem já não caiu? Todos nós já nos levantamos várias vezes. Muitos de nós podem estar caídos nesse momento e muitos de nós poderemos estar caídos amanhã. Então nós precisamos falar sobre isso. Admiramos a famosa fênix. Quem nunca ouviu falar da fênix, né? Aquela ave mitológica grega que renasce das cinzas. Inclusive essa frase, renascido das cinzas, ela ecoa nos nossos ouvidos. Ela é muito usada. Só que ninguém admira o fogo que a queimou. Todos nós gostaríamos de renascer esplendorosos, né, das cinzas, como a fênix fez. Todos nós queremos estar reconstruídos depois de uma perda, depois de uma dor, depois de uma decepção. Mas quantos de nós aguentam firmes aquilo que vem antes da renovação? Porque reconstrução de verdade, verdadeiramente falando, é conseguir enxergar, é quando a gente consegue enxergar e consegue admitir que aquela pessoa que nós éramos até então não está mais dando conta do recado, que nós de fato precisamos evoluir. Queremos mudar de vida, muitos de nós queremos realmente uma vida nova, diferente,
Nós queremos sair do outro lado da tempestade, do outro lado do fogo, como a gente diz aqui, renovados e em paz. Mas será que nós estamos dispostos a deixar de ser quem somos hoje, para que isso possa de fato acontecer? Porque é justamente nesse ponto, quando a gente pensa, meu Deus, mas para chegar lá, eu tenho que mudar totalmente. E mudança exige esforço. Aí é que a maioria das pessoas desiste da renovação. Então é muito comum a gente admirar o resultado das pessoas, né? Só que é muito comum também a gente não saber, ou muitas vezes nem querer saber o preço que ela pagou para estar lá naquele lugar aonde nós olhamos e pensamos, nossa, como eu gostaria de estar lá. Porque na verdade essas pessoas que nós admiramos, né? Essas pessoas que nós entendemos que têm uma vida bem resolvida, e quando eu falo em vida bem resolvida, fique bem claro que não se trata, não estamos falando aqui de questões financeiras, obviamente também faz parte, né? Mas bem resolvidas emocionalmente, pessoas equilibradas. Então, essa pessoa que nós admiramos, ela não está lá onde ela está por um golpe de sorte, porque foi sorteada para se dar bem na vida. Nada é por sorte. Essa pessoa só está lá inteira hoje, só está lá firme, equilibrada, porque ela já atravessou pelo deserto doloroso, já atravessou por aquele caminho que muitas vezes nós não queremos passar, nós fazemos de tudo para evitar. E, inclusive, hoje em dia, muita gente está tentando evitar as dores da alma, as dores das perdas, seja elas quais forem, usando psicotrópicos, usando anestésicos, para fugir das dores. Porém, aqui no Centro Espírita, a gente sempre repete que a natureza não dá saltos. Então, nós não podemos pular etapas. Nós precisamos vivenciar todas as etapas da nossa vida. Nós precisamos vivenciá-las, entendê-la e enfrentá-las. Não podemos pular etapa por quê? Em primeiro lugar, porque pular etapas vai contra as leis naturais. Em segundo lugar, porque pular etapas, não gosto disso, então vou pular. Eu não gosto de sentir isso, não quero, então vou pular. Não faria sentido nenhum. Então não tem como chegarmos no destino daquela pessoa que nós admiramos, chegou sem fazermos a viagem que ela fez. O grande filósofo Nietzsche escreveu que para renascermos de verdade é preciso estarmos dispostos a nos queimar nas nossas próprias chamas. O que ele quis dizer com isso? Isso não é, na verdade, uma frase bonita de filósofo, né? Ele nessa frase, essa frase, na verdade, é a descrição técnica e precisa do que a transformação real, a transformação verdadeira nos cobra. Então, temos que saber que antes da fênix vem sim a destruição. E qualquer coisa que a gente queira iniciar, que a gente queira fazer, ela só poderá acontecer quando a gente finaliza um ciclo que já não faz mais sentido para nós. Então, muitas vezes, tem muitas coisas na nossa vida que não faz mais sentido para nós, mas a gente vai deixando, vai continuando, vai arrastando. E isso de arrastar as coisas que a gente deveria deixar no passado cobra um preço muito grande. É um peso nas nossas costas. A fênix, ela é o símbolo mais admirado da mitologia, né? Todas as imagens, todos os cartazes que mostram aquela ave dourada, majestosa, né? Forte, majestosa. Só que não mostram o fogo que a queimou, não mostram ela lá toda queimada, com as penas todas caídas, né? E isso nós percebemos em nós também. Podemos nos observar e perceber que nós queremos sim essa versão renovada, principalmente quando estamos passando por alguma crise de qualquer espécie,
A gente pensa, não quero mais isso, eu quero outra vida, eu quero viver diferente, eu quero me sentir diferente. Mas a gente não quer passar pela dificuldade que produz essa aversão. Isso acontece muito com nós, pais, em relação aos nossos filhos. A gente quer filhos determinados, corajosos, que enfrentem a vida, mas a gente tem pena deles. A gente não quer que eles sofram, não quer que eles passem por dificuldades, e isso está causando um grande estrago. E é bom a gente pensarmos sobre isso, né? Então nós temos que entender que quando queremos nos renovar, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir mão da identidade que nós carregamos hoje. Porque quando a gente quer renovação, e nós estamos, graças a Deus, sempre querendo, né, melhorar, a gente tem que entender que é para melhorarmos, para mudarmos, nós temos que abrir mão de quem somos hoje. Nós temos que ir devagarinho e nos transformando, largando essa identidade que já não nos agrada mais, mas é o que conhecemos, né? É o mais, digamos assim, o terreno mais seguro. Muitas vezes nós temos que largar, por exemplo, um emprego que está nos sufocando, nos fazendo mal, mas que nos dá segurança financeira. Muitas vezes temos que terminar um relacionamento tóxico que está nos adoecendo. E qual vai ser o preço? O preço vai ser perdermos uma companhia com a qual nós estamos muito acostumados. Muitas vezes precisamos parar de querer pertencer a um grupo, por exemplo, com o qual nós não temos mais identificação nenhuma, vai ter um preço também, porque no momento que nós sairmos desse grupo, nós vamos sentir uma espécie de falta, porque muitas vezes é a única companhia, as amizades que temos, né? Então, tudo cobra um preço e nós temos que avaliar. Todo renascimento tem esse custo e não tem atalho, não tem como fazer diferente, é um preço que nós temos que pagar. Então, se nós queremos mudar, se nós queremos de fato vida nova, nós temos que entrar para essa mudança tendo em mente a certeza que sim, vai ter um custo. Desejar transformação sem destruição não existe. Vamos, por exemplo, vamos imaginar, todo mundo já viu, né? Uma casa em ruínas, telhado caindo, vidraças quebradas, paredes podres, destruídas. Como é que a gente faz quando chega num estado desse? Uma casa chega nessa situação. Nós não temos que destruí-la para construir outra em seu lugar? Chega uma hora que não tem outra alternativa a não ser fazer isso, né? Então vejam, isso também acontece nas nossas vidas. É o mesmo processo, é uma metáfora bem interessante para nós trazermos para as nossas vidas. Por isso a importância de estarmos sempre vigilantes. Por que essa importância disso? Porque se estamos vigilantes, nós vamos perceber toda vez, por exemplo, que a nossa vida toma um rumo que está errado. Nós sabemos. Toda vez que a gente fizermos escolhas equivocadas. Para daí a gente tá vigilante e corrigir isso. Porque vejam, vamos voltar à metáfora da casa. Não é muito mais fácil consertarmos uma infiltração no telhado logo que ela aparece, consertarmos uma janela quebrada logo que for quebrada, ou uma parede que começou a apodrecer, nós ir lá consertarmos, do que depois ter uma casa em ruínas ou uma vida em ruínas, né? Então nós temos que sempre lembrar disso. E a fênix, ela não ressurge apesar do fogo. Ela ressurge, na verdade, por causa do fogo. O fogo, nesse caso, ele representa a todas aquelas dificuldades, todas aquelas dores que nos transformam. Outro dia, falávamos em família sobre como nossa infância era sofrida. Muito trabalho, muita coisa para fazer,
muita falta de roupa de frio, falta de calçado adequado, falta de tudo. Não foi bom, não dá para dizer que foi bom. Mas como certas coisas deixam a gente mais forte, mais resistente. Resistente a tudo. Porque depois que a gente passa tantas dificuldades, tudo parece muito mais simples, tudo parece muito mais fácil. E é por isso que o que falei antes sobre hoje, nós pais não querermos mais que nossos filhos passem por nada, está causando tanto problema, né? Então, o fogo, as dificuldades nesse caso não são o inimigo na história, na verdade é com certeza a pedagogia mais dura que a vida nos traz. As dores são com certeza a pedagogia mais dura, mas é também a única coisa capaz de promover mudanças sustentáveis a longo prazo. Era sobre isso que falávamos, né? Tudo isso que passamos, todas as dores que passamos, é o que nos transformou em pessoas mais fortes, mais resistentes, e essa força, essa resistência a gente leva para a vida toda, né? Porque tudo o resto vai ser apenas um disfarce, vai ser apenas um retoque que só vai durar até nossa próxima crise. Então, se não é real, se não é resistente de fato, né? Então, aquela pessoa que quer a paz do outro, sem passar pela tormenta que o outro passou, infelizmente ela não vai alcançar essa paz nunca. E quando falamos em reinvenção, tem algo muito importante. Nós temos que partir do lugar onde praticamente todos nós travamos. E nós temos que começar pelo luto. Então, veja bem, esse luto é um luto que quase ninguém faz. Porque tem uma espécie de luto que ela precisa ser elaborada, ela precisa ser vivida e entendida em cada recomeço. Porque quando nós queremos de fato renascer, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos enterrar quem somos hoje. Nós precisamos, a pessoa que está presa dentro de nós precisamos enterrar ela para que renasça a outra, né? E pior que muitas vezes nós que ficamos presos, a gente nem está presos na perda. Olha que interessante isso, me chamou a atenção porque a gente nem está preso naquilo que perdeu. A gente está preso na espera que as coisas voltem a ser como antes. Então vejam vocês, muitas pessoas ficam esperando que aquele casamento, que na verdade já não existe mais há muitos anos, volte a ser como era, volte a ser como antes. Muitas pessoas ficam esperando que aquela empresa que a demitiu volte a chamá-la, né? Muitos ficam esperando que aquele corpo assim, que já não é mais tão jovem, né, assim, da nossa geração, volte a funcionar como funcionava antigamente. E não vai voltar, gente, né? Nós sabemos disso. Então é uma espera. Quem espera, quem fica esperando não vive, né? É como se a gente ficasse na porta esperando por alguma coisa que foi embora e que não vai mais voltar. Então vejam vocês o quanto de tempo e de energia nós estamos desperdiçando ao invés de vivermos o momento, né? A nossa cultura, ela nos ensinou que luto é apenas quando alguém morre. E é assim que nós aprendemos, né? Porém, a psicologia explica que o luto, ele na verdade é um processo psíquico para se despedir de qualquer coisa que estruturava ou que dava sentido à nossa vida. Então, vejam bem, um casamento pode ser isso, né? Uma versão da nossa própria vida pode ser isso, um emprego, um trabalho pode ser isso. Exige o mesmo processo de perda, né? Só que, obviamente, numa escala menor, mas exige sim um processo de elaboração. Toda perda, o fim de um relacionamento, o fim de um sonho, o fim de uma ilusão, o que quer que seja, né? Nós precisamos aprender a viver esse processo, a viver essa dor e não fugir dela. Então, a pessoa que fica presa, vejam bem, é justamente aquela que pula essas etapas. Pula essas etapas. Ela tenta muitas vezes recomeçar rápido demais.
querendo reconstruir o novo, ainda com as mãos sangrando do antigo. Não tem muito disso? Geralmente em fim de relacionamentos, a pessoa tá sofrida ainda, não digeriu ainda aquilo e quer ir para frente, isso não faz bem, porque ninguém consegue construir nada com as mãos machucadas. Nós temos que viver o luto das perdas, nós precisamos nos dar o tempo necessário para nos curarmos. Precisamos parar. O Viktor Frankl é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. É um livro bem interessante para todos nós lermos. Ele viveu perdas tão radicais que pouca gente suportaria, né? Ele perdeu toda a família foi morta nos campos de concentração, ele perdeu toda a sua obra, ele perdeu a liberdade e perdeu todo o futuro que ele já tinha tudo planejado, né? Ele tinha tantos sonhos para o futuro. Mas o que foi que ele descobriu lá dentro dos campos de concentração? Ele reorganizou parte muito importante da psicologia. Ele percebeu que os prisioneiros que sobreviviam de fato, psiquicamente falando, né? Porque nós todos, quando vemos relatos, documentários ou filmes sobre os campos de concentração, o que a gente vê lá? Muitos mortos-vivos, né? Mas os que sobreviviam psiquicamente aos campos de concentração, eles não eram nem os mais fortes, nem os mais otimistas, mas eram sim aqueles que conseguiam encontrar um sentido no que estavam vivendo ali. Mesmo sem querer, sem ter escolhido aquilo, eles estavam lá dentro sofrendo, mas buscando um sentido, tentando entender qual o sentido de eu estar passando por isso. Viktor Frankl dizia que quando a gente não consegue mudar uma situação, somos nós que temos que mudar. Parece uma frase muito simples, né? Mas, se vocês pararem para pensar, ela dá totalmente sentido a tudo. Então, é muito importante que nos perguntemos. Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, e assim, com muita frequência, eu diria. O que é que nós ainda estamos segurando no presente, mas que já pertence ao nosso passado? Então, vamos refletir o que é que a gente ainda segura com unhas e dentes. Não solta, não larga. Mas não devia mais estar no nosso presente. Deveríamos já ter deixado lá atrás no nosso passado. Pode ser um relacionamento, pode ser uma mágoa, rancores, que já deveriam estar esquecidos no nosso passado. Pode ser umas ilusões. Então vamos refletir sobre essa pergunta. Vamos todos fazer essa reflexão. Pode ser depois, quando chegarmos em casa, quando estivermos bem tranquilos. E se essa reflexão, se essa pergunta doer, ainda nos magoar, ainda nos machucar, talvez seja justamente aí que nós devemos começar a nossa reinvenção, né? Mas fica aquela curiosidade, então, o que é que as pessoas que conseguem se reinventar, o que elas fazem de diferente da outra, né? Porque existe um mito. Existe um mito, e é um mito que, na verdade, faz muita gente sofrer, faz muitas pessoas desistir de tentar. É o mito de quem consegue se reinventar, é quem é mais forte, é quem é mais corajoso, é quem é mais ousado. Então, quem tá lá no chão caído, quem tá na pior, escuta isso e o que pensa? Pensa, poxa vida, eu sou fraco, eu sou incapaz, porque eu não tô conseguindo, né? Só que a ciência descobriu, através de um famoso pesquisador que se chama George Borsanian, ele é um pesquisador da Universidade de Colômbia, Estados Unidos. Ele passou décadas da vida dele fazendo uma pesquisa muito interessante, vejam só. Ele pesquisava como as pessoas reagem a perdas e a traumas e chegou a um resultado que surpreendeu a própria ciência. Para quem achava que era coragem, que era força, que era otimismo,
é resiliência. O que diferencia aquela pessoa que passa mais rápido pelas crises, daquelas pessoas que estacionam na crise, não é a força, mas sim a flexibilidade. Então, para esclarecermos, o que é flexibilidade? Resiliência é a capacidade que temos, ou que muitos de nós não temos, de responder ao que cada situação exige de nós de forma apropriada e não sempre do mesmo jeito. Por exemplo, a pessoa rígida, aquela pessoa dura, que nós conhecemos bastante gente assim, talvez nós já fomos assim, que bom se estamos nos transformando, né? Ela tem sempre assim um único roteiro, né? Ela sempre eu sou assim, eu penso assim, eu não vou mudar, meus valores são esses, meu conceito sobre isso é esse, e é assim que eu sou, e não tem conversa. Então, quando acontece alguma coisa na vida dessa pessoa que tira ela do rumo, ela cai, né? Só que a pessoa resiliente, aquela pessoa flexível, ela pode passar pela mesma dificuldade, ela pode passar pela mesma dor, mas o que é que ela faz? Ela consegue se fazer perguntas que a pessoa rígida, a dura, ela não se faz, né? Ela consegue se perguntar: o que é que dessa situação que eu estou vivendo? O que é que eu posso e o que é que eu não posso mudar? Porque nós sabemos que tem coisas que estão nas nossas mãos, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Ela se pergunta também o que é que está nas minhas mãos e o que não está. E principalmente, ela se faz uma outra pergunta: o que é que eu preciso aprender com essa dor? O Boris Cylpin, psiquiatra francês que ficou órfão durante a Segunda Guerra Mundial, ele virou um dos maiores símbolos mundiais em resiliência. E é ele que nos traz uma metáfora que eu acredito que muitos de vocês já conheceram, já ouviram, que é a metáfora da ostra. Muito, muito interessante a metáfora da ostra. Ele nos mostra que quando um grão de areia invade uma ostra e machuca a ostra por dentro, machuca seus tecidos, nós sabemos que a ostra não consegue expulsar o grão de areia, né? Ele fica lá, machucando ela. O que a ostra faz? Ela começa a revestir o grão de areia, camada por camada, até transformar o grão de areia numa pérola. Então vejam vocês, a pérola ela não apaga o grão de areia, ela existe por causa dele, por causa da dor, por causa da ferida. As pessoas resilientes são assim também. Elas conseguem transformar as suas feridas em algo muito mais valioso do que pérolas. Um osso quebrado também conhece essa lei, né? Um osso, quando a gente quebra um osso, ele não fica muito mais resistente aonde ele gruda, ele calcifica, ele fica muito mais denso e mais resistente no lugar onde quebrou. O nosso sistema imunológico também sabe disso, né? Quando a gente entra em contato com algum vírus que atua no nosso organismo, o que é que o sistema imunológico faz? Ele enfrenta, ele vence aquilo e nos torna imunes àquele vírus de novo, né? Então vejam vocês, é uma lei natural isso. E a gente vai contra isso muitas vezes. Então vamos aplicar isso às nossas vidas. Porque quem fica preso quer voltar a ser o que era antes. É uma tentativa desesperada de que tudo volte a ser como era. Mas quem se reinventa de verdade se torna alguém que não existiria sem a dor, sem a perda, sem a queda. A queda, então, na verdade, não foi um obstáculo a essa nova versão. A queda, na verdade, foi a matéria-prima, foi o que causou essa nova versão. Foi o que transformou a gente em seres mais corajosos, em seres mais tranquilos. Muitos ainda não, né? Mas estamos no caminho. Então, muitas vezes a gente acha ruim o sofrimento, a dor, mas é puro aprendizado.
não somos quem somos hoje, apesar das nossas dores, das nossas quedas. Na verdade, só o somos por causa delas. E quem se reinventa também consegue fazer uma separação bem interessante, que quem fica preso não faz. Separa aquilo que foi perdido na queda, né, do que permaneceu. Isso é importante. Por exemplo, seu casamento acabou, mas a sua capacidade de amar não, né? Às vezes uma pessoa te enganou, uma pessoa te feriu, até te destruiu, mas a capacidade de confiar jamais deverá ser destruída. Muitas vezes o emprego foi embora, mas a sua capacidade, a sua competência não foi embora com ele, permanece com você. Muitas vezes um ciclo da sua vida terminou, mas a sua vida continua e muitos outros ciclos, muitas vezes, melhores ainda, estão pela frente, estão para serem vividos. E esse conceito ainda vai além. Pega o que permanece, soma as lições que a nossa queda nos ensinou e constrói nossa nova versão com esses dois materiais. Então vejam bem, com o que de melhor ficou de um, com o que de melhor veio de aprendizado do outro. Então, quem a gente continua sendo apesar do que aconteceu e quem nos tornamos justamente por causa do que aconteceu. Nós precisamos olhar a nossa vida e entender que a vida é pedagogia pura e nós precisamos aprender, porque senão nós ficaremos eternamente repetindo as lições, como um aluno que reprova e reprova e reprova e volta sempre a mesma série. Então, mudemos a forma como estamos encarando as dificuldades. Só que uma última importantíssima questão ainda, né, é por onde começar depois da queda? Porque tem uma outra questão, porque o primeiro movimento da reinvenção, o primeiro movimento depois da dor, não é para frente. Porque muitas vezes a gente quer dar muito rápido um passo à frente, mas pela primeira vez na vida, a hora é de darmos um passo para dentro de nós. Todo mundo que está lá no chão ouve os mesmos conselhos, a gente sabe disso, né? Quando alguém está desanimado, está caído. A gente mesmo já fez isso, a gente chega lá, vai, levanta, reage, né? Vai em frente e tal. Só que, infelizmente, são conselhos muitas vezes inúteis, porque muitas vezes aquela pessoa que está caída, ela nem sabe direito aonde ela está, nem por onde começar. Muitas vezes não tem nem noção do tamanho do buraco que caiu, digamos assim, né? Então, ao invés de nos perguntarmos o que é que eu vou fazer agora, nós devemos nos fazer uma outra pergunta, uma pergunta que quase ninguém faz, mas que é a primeira pergunta a ser feita. É quem eu me tornarei depois disso. Não é o que eu vou fazer agora, né? E sabem por quê? Porque toda queda muda a pessoa. Ninguém passa por uma traição, ninguém passa por uma falência, pela perda de um ente querido e sai do outro lado do mesmo jeito. A gente sai do outro lado pessoas diferentes, muitas vezes melhores e muitas vezes pioradas, infelizmente, né? Muitas pessoas descobrem na queda partes de si, valores, né? Que a vida antiga nem deixava existir. Outras pessoas descobrem forças da alma que foram muitas vezes anuladas, muitas vezes para caber num relacionamento, para caber num grupo de amigos, né? Para ter aceitação. Então, nós temos que levar para a nossa vida a certeza que não existe recomeço sem medo. Se nós esperarmos o medo passar para recomeçar, a gente não começa nunca, não recomeça nunca, né? Então, a coragem, que às vezes a gente olha pessoas e pensa, meu Deus, como ela é corajosa, nós temos que entender que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é sim aquele movimento que a gente faz na tentativa, na busca de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, apesar de muitas vezes estarmos sentindo medo. Confiemos então no nosso Mestre Jesus, que sempre nos estende a mão em todos os momentos difíceis da nossa vida.
e sigamos firmes, firmes a passos largos, na certeza que vamos evoluir, que vamos conseguir chegar lá, nesse caminho de evolução, aprendendo sempre com as nossas quedas. Muito obrigada. Agradecemos então a nossa irmã Genesi pelas ótimas palavras que abrem a nossa consciência, né? Para que tenhamos mais resiliência no nosso viver. Vamos então, irmãos, agora para a nossa oração final. Que tenhamos força e coragem a cada dia para enfrentarmos o deserto e as dificuldades que se apresentarem. O deserto muitas vezes longo, às vezes mais curto e tranquilo, mas que com certeza vai trazer muitas transformações. Que possamos ter a fé, assim como teve o apóstolo Paulo de Jesus, para enfrentar essas dificuldades e encontrar na nossa intimidade, dentro do nosso coração, toda aquela força que precisarmos para descobrir os novos caminhos. Que a nossa alma possa estar livre e tranquila, sempre em busca da melhora íntima, da evolução moral que nós tanto precisamos para nos tornarmos melhores. Agradecemos muito a Jesus, a Deus, por todas essas oportunidades. Que assim seja.